Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Nossas famílias, vem iluminar. Toda a terra vem iluminar. A nossa vida vem iluminar. Nossa consciência vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Fazia tempo, né, que não nos encontrávamos. Hoje é dia 23 de maio, o dia onde a gente relembra ou celebra Pentecostes, que é quando o Senhor enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, onde o Senhor soprou o seu Espírito aos apóstolos para que eles tivessem força, sabedoria, discernimento, coragem. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, né? Nesse dia de Pentecostes. Nós vamos iniciar então esse vídeo lendo o Evangelho de hoje, que é o Evangelho segundo São João. Diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse pequeno evangelho, nós poderíamos meditar tantas coisas, mas eu quero hoje me ater ou me deter a essa frase que Jesus disse para os discípulos. Eu estou já há umas 2 semanas com esta frase na cabeça, com essa frase: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. E hoje, então, quando eu fui à igreja, que eu vi que o evangelho de hoje é esse onde Jesus fala: a paz esteja convosco. Eu resolvi então gravar este vídeo falando um pouquinho sobre isso. Só para nós entendermos então o contexto do evangelho, Jesus já havia então morrido, já havia ressuscitado, e os discípulos estavam fechados num lugar por medo dos judeus, porque eles tinham medo, né, então, de que acontecesse com eles o mesmo que aconteceu a Jesus, que foi morto, né? Então eles se encontravam escondidos, eles estavam apavorados, não sabendo o que eles iriam fazer dali para diante, porque o Senhor então já havia partido, digamos assim, né? E eles não sabiam o que fazer. E então Jesus entrou no lugar onde eles estavam e disse: A paz esteja convosco. E em outros momentos, né, a gente vê também Jesus, durante o Evangelho, a gente vê Jesus usando esta expressão: a paz esteja convosco. Mas o que será que significa, então, essa paz? O que será que é essa paz que Jesus deseja para os discípulos neste momento? Fui procurar, então, significado, né, o que significa, qual é o antônimo, digamos assim, da palavra paz. E tem vários antônimos: guerra, inquietação,
medo, ansiedade, conflito, dúvida, crise. São várias palavras. Eu achei, coincidentemente, no local onde eu busquei, né? Eu botei na internet. Coincidentemente apareceu 33, que é exatamente, né, a idade em que Jesus morreu e ressuscitou. 33 antônimos para a palavra paz, ou seja, o contrário de paz. Nesse momento, então, eles estavam com medo e Jesus veio desejar a paz para eles. Eles estavam perdidos, sem saber o que fazer, e Jesus desejou a paz para eles. Eles estavam em conflito, porque como é que eles seguiriam aquilo que Jesus pediu para eles se eles estavam sendo perseguidos? E Jesus desejou a paz para eles. Essa paz de Jesus, ela contém em si todas as outras coisas. Jesus poderia ter desejado qualquer coisa. Jesus poderia ter desejado ou dito, né, que o sucesso esteja com vocês, que a coragem esteja com vocês, que o dinheiro esteja com vocês, que o amor esteja com vocês, que a alegria esteja com vocês. Mas não, ele desejou a paz. Jesus é conhecido como o príncipe da paz. Por que ele deseja essa paz? No caso aqui, para os apóstolos dele, né, os apóstolos, mas para todos nós. Por que ele quer que a gente tenha a paz? Se nós analisarmos o contexto da humanidade, tudo que nós vivemos, né, no passado, já vivemos, ou estamos vivendo, ou viveremos, principalmente tudo porque nós não temos essa paz que Jesus menciona no Evangelho. Essa paz não é uma paz de não ter problemas, não é uma paz de não ter dúvidas, de não ter conflito, de não haver coisas acontecendo ao nosso redor. Enquanto nós temos uma vida terrena, digamos assim, a nossa passagem na Terra, é impossível nós vivermos sem ter coisas acontecendo ao nosso redor, ou conosco, ou com nossos irmãos, ou com nossos familiares, ou com nossos amigos. Sempre tem situações, ou então, no geral, com outras pessoas, podem ser até pessoas que nós não conhecemos. Sempre tem alguma coisa ou outra acontecendo. Ou seja, essa paz, ela não vem do mundo, ela não é uma coisa externa, ela é uma coisa interna. Essa paz que Jesus deseja é algo que deve existir, ser alimentada dentro de nós. Se nós não cultivarmos esta paz que Jesus está falando, principalmente hoje neste Evangelho, nós não teremos nada, mais nada. Nós nunca vamos estar em paz. Por quê? Porque tem que ser algo dentro de nós. A gente pensa, né? Eu vou viver em paz quando eu não tiver mais conta para pagar. Eu vou viver em paz quando eu for aposentada. Eu vou viver em paz quando eu não tiver que trabalhar ou quando meus filhos já forem criados. Ou a gente sempre, digamos assim, né? Sempre joga essa possibilidade em coisas externas, em coisas que acontecem ao nosso redor. E é bem ao contrário. A paz tem que estar dentro de nós o tempo inteiro, independente das coisas que acontecem ao nosso redor. Jesus fala diversos momentos no Evangelho que nada atribule a nossa vida, que nada perturbe o nosso coração, que as coisas exteriores não tenham esse poder na nossa vida. E como é difícil, né? Como é difícil. Eu, particularmente, eu acho que eu não conheço ninguém que consiga sempre, fielmente, colocar isso em prática. A gente sempre tem alguma coisa ou outra que abala a gente. Às vezes uma coisa que uma pessoa diz estraga o nosso dia, a nossa semana. Uma coisa que acontece, a gente fica triste, a gente fica desanimado, a gente fica desesperado. A gente não tem dentro de nós essa paz que o Senhor nos sugere, nos aconselha e nos pede. Jesus tinha essa paz dentro dele. Jesus, mais do que ninguém, sofreu todas as coisas e passou por todos os problemas possíveis e imagináveis. Então, tu imagina quando é que Jesus teria paz?
Paz externa, Jesus não teve, acho que, em nenhum momento da vida dele. Talvez, né, enquanto ele não era conhecido, digamos assim, talvez quando ele não tivesse começado a missão dele, mas mesmo assim, se fosse externo, imagina a ânsia para se revelar, para começar de uma vez a fazer o que ele veio fazer no mundo. Mas depois que ele se revelou, nunca mais ele teve paz externa. Aconteceu de tudo com ele. E ele se mantinha sempre com a mesma serenidade, sempre com o mesmo olhar, sempre com o mesmo jeitinho. Por quê? Porque o Jesus tinha essa paz dentro dele. Ele tinha essa certeza de que tudo, todos, a qualquer momento da nossa vida, da história da humanidade, tudo está prescrito. Tudo ocorre da forma que é para ocorrer, para que as coisas de Deus se concretizem. E Jesus, se nós observarmos, né, a sequência da leitura, Jesus disse: a paz esteja convosco, quando ele chegou, mostrou, né, as chagas dele, para eles verem que era ele mesmo. Nesse caso ele já tinha morrido e havia ressuscitado, para mostrar que era ele mesmo. E na sequência, novamente, ele desejou: a paz esteja convosco. E soprou o Espírito Santo para os apóstolos. O que o Espírito Santo, então, tem a ver com a paz? Eles já haviam recebido, no caso, né? Não, eles recebem essa vez o Espírito Santo, com Jesus soprando sobre eles. E mais para frente, que daí então é o Pentecostes, quando eles estão reunidos aí já sem Jesus, aí Jesus já havia subido para o Pai, e aí Jesus manda novamente o Espírito Santo, aí sim, para eles seguirem a missão deles. O que o Espírito Santo então tem a ver com a paz? O Espírito Santo é a chave do negócio. Por quê? Jesus, sendo Deus, ele é a Santíssima Trindade. Ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho e ele é o Espírito Santo. Então ele tem nele o Espírito Santo totalmente, por isso ele consegue manter esta paz independente de qualquer coisa que esteja ocorrendo à volta dele. E por que ele sopra então o Espírito Santo? Porque só o Espírito Santo de Deus, que é a Trindade, que é ele, o Pai e o Espírito Santo, somente eles podem nos alcançar essa paz na nossa vida. Nada mais pode nos dar essa paz. Não existe coisa material, não existe situação na vida, não existe nada que possa nos dar essa paz, a não ser Deus, a não ser Jesus, a não ser o Espírito Santo. Se nós não tivermos isso dentro de nós, se nós não alimentarmos esse Espírito Santo, esse Jesus, esse Deus que está conosco dentro de nós, nós nunca teremos a paz. E o mundo não está exatamente do jeito que está por causa da falta de paz, por causa dessa falta desta paz que Jesus nos dá. As pessoas não estão com ansiedade, as pessoas não estão em crise, as pessoas não estão em guerra, as pessoas não estão em conflito, as pessoas não estão com medo. Todas as coisas derivam, né, dessa inquietude, dessa falta de paz interior. Por isso que Jesus não desejou outras coisas. Ele não desejou alegria, porque não adianta eu ter alegria se eu não tenho paz. Ele não desejou amor, porque não adianta eu ter amor se eu não tenho paz. Ele não desejou sucesso financeiro, não adianta eu ter sucesso financeiro se eu não tenho paz. Todas as outras coisas, a palavra paz, ela compreende dentro dela todas as outras coisas. Se tu tiver paz, esta paz de espírito, todo o resto tu consegue. Todo o resto tu vai atrás, todo o resto se deslinda, se desenrola, se desenvolve, tu alcança se tu tiver esta paz. O que acontece é o contrário. Se tu não tiver essa paz, não importa, tu pode ter todas as coisas externas ou até internas, mas sem paz tu não consegue nada. Tantas pessoas, né, com tantos distúrbios, tantas doenças, porque não tem paz de espírito, não tem paz na sua vida, não buscam essa paz, não alimentam essa paz com as coisas de Deus. Não é fácil, nós sabemos que tudo é um desafio diário. Jesus conseguia na sua plenitude porque ele era Deus, mesmo sendo homem, mas ele sempre
diz isso, ele sempre nos faz esse convite de nós buscarmos essa paz. Não é a paz do mundo. Paz no mundo a gente nunca vai ter. A gente só vai ter paz no mundo quando vier o reino de Deus, que aí sim vai ser só alegria, só coisas boas. Mas enquanto nós estivermos neste mundo físico, terreno, a paz externa é muito difícil. Tu pode até ter por alguns períodos, né? Estar num lugar calmo, estar com as pessoas que tu ama, ou estar com, né, com as contas pagas, digamos assim. Mas não é essa paz que Jesus deseja. É aquela paz que vem de dentro. É aquela paz que nada pode me abalar, que nada pode me desencorajar, nada pode me desanimar. E é isso que nós temos que buscar, independente do que estiver ocorrendo no nosso exterior. É difícil, é muito difícil. Aí a gente vê o quanto, eu falo por mim, o quanto eu sou limitada. Às vezes uma coisa que me acontece eu já fico toda desestruturada, eu já fico toda cabisbaixa, já fico toda me remoendo, me repensando. Uma coisinha só que acontece. E, na verdade, se tiver essa paz cultivada, essa paz alimentada dentro de nós ou dentro de mim, tudo passa, tudo se resolve. As coisas, elas têm um tempo, um ciclo para começar, para acontecer, para terminar. A gente tem que ter essa confiança em Deus, isso que Jesus tinha, em se saber totalmente amado por Deus, em se saber totalmente no caminho que Deus escreveu para ele. Por isso ele tinha essa paz, independente das coisas exteriores. E hoje então não sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Como que está a paz interior de vocês? Como que está a paz de espírito de vocês? Vocês pedem essa paz para Deus? Vocês pedem essa consciência de que é de dentro para fora, não é de fora para dentro, que a gente alcança as coisas em Deus. Esse espírito que hoje nós celebramos, né, que Deus enviou para nós, ele não nos deixou órfãos, ele não pôde mais estar aqui fisicamente, mas então ele está aqui espiritualmente, porque o Espírito Santo é Deus, com o Pai e o Filho. Então, vamos pedir sempre, clamar sempre, todos os dias quando a gente acorda, diversas vezes ao dia, à noite quando a gente se deita, clamar o Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja conosco, nos dando, entre todos os dons, entre todas as coisas que ele nos suscita e nos proporciona, principalmente então a paz. Que a paz que vem do Espírito Santo, que a paz que vem de Deus esteja conosco nas nossas vidas, nos nossos dias, nas nossas atitudes, todas as coisas que permeiam a nossa vida, que a gente encontre aqui dentro essa paz que o Senhor então nos deseja. A paz esteja convosco. Bem, queridos, Deus abençoe vocês. Eu vou terminar então esse vídeo fazendo então a oração do Espírito Santo para que ele desça sobre todos nós diariamente. Todos nós temos esse Espírito Santo dentro de nós. Nós somos animados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Que ele possa nos fortalecer, nos dar discernimento, sabedoria, força, coragem, tudo o que a gente precisa. Assim como os apóstolos, né, estavam com medo, o Espírito Santo foi a força deles. Que o Espírito Santo seja sempre nossa força, nossa coragem, a nossa alegria, estarmos vivendo e buscando sim fazer a vontade de Deus aqui na terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. Até o próximo vídeo. Tchau.
Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar.